Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o Salmo de número 43, onde veremos os desejos pelo santuário. Salmo de número 43. Apanhe sua Bíblia para você poder fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir. Meus queridos, embora a tradição divida o saltério em 5 livros, que correspondem aos 5 livros de Moisés, onde cada um dos livros termina com uma doxologia, que é uma forma litúrgica, o rito a se observar no cerimonial, uma forma litúrgica dirigida a Deus, geralmente ritmada. Como a doxologia tem outras características que o distinguem dos outros, também há outras formas de organizar esse saltério. O saltério é o conjunto dos 150 salmos. Por exemplo, poderíamos organizá-lo pelos títulos. Aí teríamos os títulos de autoria, os títulos históricos, de notações musicais, os de gênero, os de instruções para o culto. O interessante nos títulos é que eles já fazem parte do texto mais antigo que nós temos. Outra possível classificação seria pelo gênero literário. Aí teríamos os hinos de louvor, os hinos de lamentos, os hinos de ação de graça. Os hinos de louvor, eles apresentam como característica um convite ao louvor, uma razão para o louvor e uma demonstração de fé. Os hinos de lamentos, nós já vamos encontrar na poesia hebraica que os elementos normalmente incluem um discurso a Deus, uma expressão de queixa emocional do autor, uma expressão de confiança no Senhor, um pedido de ajuda a Deus, uma expressão de louvor ao Senhor. Os salmos de ação de graças, esses são entoados apropriadamente depois que o Senhor responde ao lamento feito anteriormente pelo salmista. Na verdade, os 3 primeiros tipos de salmo, conforme essa classificação por gênero literário, louvor, que são louvor, lamento e ações de graça, eles formam uma espécie de tríade, onde ele entoa hinos de louvor quando ele está em paz com Deus. Ele lamenta quando ele está em desarmonia com Ele. E ele dá graças quando esse relacionamento é restaurado. Também teremos os cânticos de confiança, ou de fé, ou de misericórdia. Temos também os salmos reais, uma vez que Deus, o Rei do Universo, é o tema dos salmos, e uma vez que Davi, o rei humano, é o autor e tema de muitos salmos, cerca de 73 deles, a realeza é uma instituição e um conceito importante dentro do saltério. E também temos os salmos de sabedoria. Nesses salmos se contrasta, há um forte contraste entre o justo e o ímpio, que encontraremos, por exemplo, no livro de Provérbios. Então, como vimos, há 3 formas ou divisões de organização desse conjunto de 150 salmos. Conforme a tradição, em 5 livros, conforme os títulos, em 5 partes, e conforme os gêneros literários, em 6 partes. Essa nossa divisão está seguindo a tradição, e o Salmo 43 está no livro de número 2. O livro de número 2 começa do Salmo 42 e vai até o 72. Eu que estou falando com você, sou o pastor Daniel Deusdete da Semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus, de oração, uma palavra de exortação, uma palavra de conselho, uma palavra de oração e adoração a esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, Senhor, sustentador, mantenedor, Deus provedor. Estamos aqui levando essas reflexões desde 21 de abril de 2016 e iremos até 23 de julho de 2019, quando concluiremos nosso projeto 1189 com toda a Bíblia apresentada. Abra aí então, por favor, serão exatos 3 anos, 3 meses e 3 dias. Hein? Abra aí sua Bíblia no Salmo de número 43 e você já deve ter feito essa leitura prévia e nós vamos começar. Então esse Salmo 43 é muito parecido com o Salmo precedente, o 42. Este também é um salmo de Davi. Ele começa com o seu apelo à justiça de Deus. Davi tem uma causa e ela tem sido apresentada ao seu Deus. E você? Quantas causas você tem? E quantas vezes você tem apresentado essas causas a Deus? Mas ele não entende por que ainda não foi julgada essa causa.
e por que ele está a sofrer tamanha perseguição contra ele. Na sua mente, tudo o que ele fez foi correto e somente trouxe alegrias para o seu rei, o rei Saul. Ele também o respeitou em tudo e jamais quis afrontá-lo ou usurpar dele qualquer coisa. No entanto, o que ele recebia em troca do bem, em troca da justiça, do amor que ele lhe devotava, apenas eram perseguições, ódio cruel e ameaças de morte. Ele conhece bem a Deus e sabe que ele responde suas orações. Por isso ele insiste em que Deus lhe faça alguma coisa e se aproxima de Deus clamando por justiça e pedindo socorro. Assim também nós devemos ser em nosso proceder, em nossa vida, em nossos negócios, quando nós estamos em grande aflição. Nós temos um Deus poderoso que está pronto a nos ouvir e a nos atender e a nos socorrer nas questões de direito e de justiça. Não eram os lamentos de Davi como lamúrias e queixas de morte, como se ele fosse um desgraçado. Davi não sabia, Davi sabia que havia a graça de Deus sobre ele. Davi sabia que a graça de Deus estava sobre ele. Então ele não se lamuria, ele não se queixa de morte como se ele fosse um desgraçado. Em nosso mundo, eu acredito, não existem desgraçados. Porque todos nós temos recebido de graça, da graça de Deus abundante, que nos dá mais um dia de vida. Antes de lamentar a sua sorte, faça como Davi fazia. Sendo perseguido e odiado injustamente, aproximava-se de seu pai em inteira certeza de fé, crendo que logo ele julgaria a sua causa. Deus não tarda nem falha, Deus age no momento certo. Calvino também faz um breve comentário aqui na sua introdução desse salmo. Ele diz que esse salmo é muito semelhante ao precedente, conforme já falamos, e Davi, que provavelmente foi o autor dele, sendo perseguido e expulsado de seu país pela injusta violência e tirania de seus inimigos, invoca a Deus para vingança e se encoraja a esperar pela restauração. E assim começa o salmo de número 43. Faze-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a nação contenciosa. Livra-me do homem fraudulento e do injusto. Ele é um salmo pequeno, mas vamos continuar essa leitura. Verso 2. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão de meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. São 5 versículos, um salmo poderoso, muito interessante. Aquele salmo que você deve dirigir a Deus, pedindo justiça e pedindo a Deus que Ele pleiteie a sua causa contra os seus inimigos e contra o homem fraudulento e o injusto. Ele termina este salmo do mesmo jeito que terminou o salmo anterior, o 42, com uma palavra de esperança para a sua alma. Ele conversa com a sua alma. Minha alma, espera mais um pouquinho, que ainda o louvarei. O Deus da graça, que de graça nos dá, de graça, todas as coisas. É muita graça, não é? Amanhã estaremos aqui com apelo pelo auxílio divino. É o Salmo de número 44, com 26 versículos. Fique aí atento, que amanhã estaremos liberando o Salmo de número 44. Hoje nós damos graças a Deus por mais esse dia e por mais esse Salmo. Pedimos a sua bênção, Senhor. Meus queridos, fiquem com Deus na paz do Senhor
inscreva-se no nosso canal, compartilhe, divulgue. Também conheça a nossa loja virtual, ossemeadores.com.br. Em breve, muito em breve, nossa loja física aqui em Taguatinga Centro. A todos um bom dia na presença de Deus. Fique com Deus, queridos. Muito obrigado. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus.